Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos a mais um artigo do nosso colaborador internacional, Richard Fortes, que mora em San Marino, na Itália. Os falsos milagres de Cristo. Antes de entrar no vivo da matéria, seria oportuno ter uma visão geral do conceito de milagre, principalmente no contexto da tradição católica. O moderno catecismo católico reafirma um antigo dogma tradicional, ou seja, que a função do milagre é de revelar a natureza, a autoridade e a potência de quem o cumpre, que é sempre Deus, o qual age de forma autônoma e inescrutável, eventualmente pela intercessão de algum santo. No entanto, o catecismo católico nada diz a respeito de milagres relatados em textos de outras religiões. Simplesmente ignora os fenômenos relativos a cultos, como o moderno judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, o kardecismo, etc. Muito menos toma em consideração fatos extraordinários ocorridos a ateus e agnósticos, alegando que os milagres são manifestações do único e verdadeiro Deus cristão e servem para reforçar a fé. Em síntese, o catecismo católico nega a existência de milagres externos ao âmbito do catolicismo. Destarte outros eventos inexplicáveis, ou são falsos, ou são obra do demônio. Com efeito, para o catecismo católico, os únicos milagres verdadeiros são aqueles operados pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nos quais o cristão tem a obrigação absoluta de acreditar, obrigação que não se estende aos milagres feitos pelos santos ou pelos profetas. Portanto, somente os milagres de Jesus são considerados fatos históricos com significado transcendental e, consequentemente, objetos de veneração. Visando compreender e interpretar os milagres de Jesus, é fundamental entender o contexto histórico e cultural do mundo em que ele viveu. Já antes de Cristo, surgiram relatos de fatos mirabolantes. Por exemplo, em 181 a.C., em Roma, durante uma violenta pestilência, caiu uma chuva de sangue nas cercanias dos templos dos deuses Marte e Concórdia, enquanto que a estátua de Juno começou a chorar. Cerca de um século depois, apareceram gotas de sangue no tabernáculo dessa mesma divindade. Uma estátua de Apolo chorou por 4 dias seguidos na cidade italiana de Cumas, famosa pela sua Sibila, em 130 d.C. A estátua do deus Mercúrio, na cidade de Arezzo, soou no ano 93 a.C. O mesmo ocorreu com a de Marte 40 anos depois. No início do primeiro século, e não apenas na Palestina, os milagres, do latim miraculum, do verbo mirare, miravilhar-se, se tornaram fatos cotidianos. No mundo antigo, principalmente na parte oriental do Império Romano, mais próxima ao misticismo da Pérsia e da Índia, prevalecia uma mentalidade supersticiosa e apocalíptica, segundo a qual o sobrenatural e o maravilhoso eram a regra e não a exceção. Em todo canto havia videntes, curadores, pajés e taumaturgos inspirados por alguma divindade, aos quais eram atribuídos milagres de vários tipos, inclusive a ressurreição. O famoso escritor romano Petrônio resume o espírito de seu tempo, afirmando sarcasticamente que, indo pela rua, era mais fácil se deparar com Deus do que com o ser humano. Todos podiam operar milagres, inclusive os próprios imperadores. Por exemplo, de acordo com os historiadores Tácito, Suetônio e Dião Cássio,
o imperador Vespasiano curou cegos e paralíticos, passando uma mistura de saliva e pó nas pálpebras dos doentes, exatamente como havia feito Jesus. Também o filósofo neopitagórico, o asceta Apolônio de Tiana, em companhia de numerosos discípulos, viajou do Oriente até Roma, operando milagres e chegando, depois de sua morte física, a ressuscitar, sendo, por isso, apelidado de Jesus pagão. Consequentemente, não nos surpreende o fato que, nesse clima de superstição generalizado, muitos dos milagres atribuídos a Jesus tenham realmente ocorrido. Entretanto, não se trata de eventos sobrenaturais, mas de remissões de doenças de tipo psicossomático, tais como neurastenia, histeria, esquizofrenia, etc. A ciência moderna nos explica como, em determinadas circunstâncias e sob forte pressão emocional, certas doenças possam efetivamente ter o benefício objetivo. É evidente que os evangelhos amplificaram consideravelmente essas intervenções psicológicas de Jesus, tentando, por sinal, assimilá-las às ações do profeta Eliseu. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. Mateus, capítulo 15, versículo 30 e 31. Esses dois versículos apresentam uma improvável enxurrada de milagres que ultrapassa de muito qualquer possibilidade real. Fica evidente como se trate de uma pura invenção mitológica. Mas o que mais levanta suspeitas sobre o suposto milagre de Jesus é que esses são, basicamente, a repetição de milagres mais antigos, não apenas relatados no Antigo Testamento, como também em elementos do mundo pagão. Seguem 3 exemplos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e João nos contam de como Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia, demonstrando, assim, que Deus Pai estava disposto a dividir o poder divino com seu Filho Jesus. Todavia, o tema de andar sobre as águas já era familiar a muitas outras culturas anteriores. Na mitologia egípcia do deus Horus, caminhou sobre a água e o mesmo fez o gigante grego Órion. Além disso, nas milenares tradições hinduístas e budistas, aparecem relatos de pessoas andando sobre a água. Vamos agora examinar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. De acordo com Mateus e Lucas, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, com os quais foram saciadas 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 alcofas cheias. Isso está em Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. O escritor cristão Lactâncio, conselheiro do primeiro imperador romano cristão, Constantino I, conta que o mesmo episódio havia sido narrado um século antes pela Sibila Eritreia, na forma seguinte: um profeta, com 5 pães e 2 peixes, irá saciar 5.000 homens no deserto, e recolhendo os sobejos, serão enchidas 12 alcofas. Das duas, uma, ou a Sibila Eritreia, uma figura da mitologia greco-romana, realizou uma verdadeira profecia cumprida por Jesus uns séculos depois, ou os evangelistas gostaram tanto desse conto que o inseriram em seus textos. Devido ser realmente difícil imaginar um profeta pagão, supostamente orientado pelo demônio, revelar detalhes sobre a vida futura de seu pior inimigo, a segunda explicação é a mais racional. Outro exemplo interessante
é o da pesca milagrosa relatado por João. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. João, capítulo 21, versículo 11. Qual seria a origem e o significado desse número? Embora os cristãos tenham inventado explicações bastante fantasiosas para justificá-lo, Santo Agostinho chegou à conclusão que é um grande mistério, muito difícil de ser desvendado. No entanto, a origem do 153 fica explicada pelas filosofias de Platão, onde o número está relacionado com a vesica piscis, bexiga de peixe, figura fundamental para toda a metafísica platônica. A razão entre 265 e 153 fica bem próxima ao valor da raiz quadrada do número esotérico 3. Isso significa que Jesus nunca curou ninguém? Antes de tudo, temos que lembrar que o clima de exaltação e fanatismo da época favorecia a proliferação de formas de histeria, geralmente de origem religiosa. Havia inúmeros casos de processos, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Na verdade, não passavam de indivíduos com problemas psíquicos afetados por doenças como cegueira, mutismo, paralisias e etc. Em outras palavras, todos eles mostravam formas de somatização, a qual representa uma resposta física a um sofrimento psicológico extremo. Jesus, que frequentando os terapeutas essênios, havia desenvolvido empatia e sensibilidade, conseguia entrar em sintonia com esses doentes e, com simplicidade, sem necessitar de rituais, os convencia do perdão de seus pecados, livrando-os de Starte, de suas obsessões, de seus males misteriosos. Acrescenta-se também que Jesus era dotado de um carisma descomunal e que, como explicou o filósofo alemão Louis Feuerbach, toda vez que uma multidão fanatizada em busca de milagres se depara com um indivíduo dotado de grande carisma, o milagre sempre acontece. No entanto, para que o milagre ocorresse, era fundamental que o doente e os outros presentes acreditassem cegamente nos poderes curativos do taumaturgo. Caso essa condição não fosse satisfeita, Jesus falia. Por isso lemos que, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus, capítulo 13, versículo 58. Por outro lado, naquela época havia muitos outros curandeiros, rivais de Jesus, como atestado pelos evangelistas Mateus, Marcos e nos Atos, comprovando como o fanatismo religioso fosse bastante comum entre os judeus. Em tempos modernos, milagres foram atribuídos ao luxurioso monge russo Grigori Rasputin, que se tornou uma figura carismática na corte do César Nicolas. Esse homem teria salvado a vida do filho hemofílico do César por meio de orações, mas é difícil acreditar numa intervenção sobrenatural operada por sujeito tão libertino e devasso. Mais recentemente, na cidade de Dharamsala, onde vive o Dalai Lama, centenas de turistas afirmam terem sido curados de doenças tidas como incuráveis. Poucos anos atrás, muitas testemunhas atestam que as estátuas do deus elefante Ganesh tomaram leite e o indiano Sai Baba adquiriu uma fama internacional, conseguindo materializar objetos do nada. O fato é que a ciência nega decididamente a existência dos milagres. Afinal, alguém já viu uma criança Down retornar normal? Ou algum membro amputado voltar a crescer? Se Deus fosse realmente onipotente, interferisse com o curso da história,
nada impediria que ele curasse um mongol ou suscitasse pessoas mortas, mas isso nunca aconteceu. Até muitos cristãos, principalmente os modernistas, duvidam da teologia dos milagres. Para eles, os milagres de Jesus nunca aconteceram de verdade, sendo apenas símbolos da fé ou narrações alegóricas aptas e demonstrar verdades espirituais mais complexas. Palavras de Richard Fox, direto de San Marino, na Itália, para o canal O Mago do Realismo.